Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá então, vamos dar sequência ao nosso estudo que nós estamos fazendo, né, da série Fundamentos. Estamos para discipulado 1, estamos agora no nosso vídeo 4, falando sobre a palavra, né, sobre o nosso quarto vídeo, falando sobre a palavra. A gente já viu nos vídeos anteriores, né, que a palavra, o que ela faz? Ela limpa, que a palavra ela nos mantém limpo. Nós vimos também que a palavra ela é luz, que a palavra ela é comida. E agora a gente vai ver que a palavra ela é o que? Ela é semente, né? Deixa o pastor passar aqui. Vamos ver que a palavra ela é semente. Quando Jesus, lá em Lucas 8, contou uma parábola a seus discípulos, né? Ele disse que um semeador estava no campo e jogou as sementes, né? E ele deu três ou quatro exemplos, né? Uma caiu em espinho, uma caiu em terreno pedregoso e uma caiu em terra boa. E ele disse assim, a palavra, as sementes são a palavra de Deus, né? E aí, então, por isso que a palavra, né, quando a gente ouve a palavra, estuda a palavra, né, entende, tem esse envolvimento com a palavra, nada mais é do que sementes que são lançadas no nosso coração, né? São sementes que nos fortalecem, são sementes que nos mantêm vivos, né? E são sementes que, com certeza, caindo em terra boa, que é o nosso coração, elas darão frutos, né, frutificarão. Amém? Esse é o objetivo, né, da palavra, esse é o objetivo que ela é comparada à semente. Lá em Salmo, o pastor até botou ali, tu pode acompanhar, Salmo 1:3, né, fala que a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos frutíferos. O Salmo diz assim, ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, o objetivo, né, o sonho, a vontade do Senhor é que nós sejamos, né, frutíferos, né, pela palavra. Aqui o pastor também botou 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, assim, ó. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, né? Então, nada mais é que a gente está vendo são o quê, né? São versículos da palavra, né? Comparando, né, o estudo da palavra como semente. Deixa o pastor ver se tem mais alguma. Não, sobre semente são esses dois. Entende? Então, a palavra ela é semente para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, por isso que nós precisamos estudar a palavra, ler a palavra, entender a palavra e buscar conhecê-la. Também nós vemos que a palavra ela é uma espada. Né? O que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, o pastor botou ali, ó. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 14, nós podemos observar como Jesus usou a espada contra Satanás em sua tentação no deserto. Todo mundo lembra, né, que Jesus, né, depois de ser batizado, foi impelido, né, foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ficou 40 dias, 40 noites, sendo né, ali atormentado por Satanás. E no 40º dia, né, Jesus, quando Satanás ele foi para a ofensiva contra Jesus, o que ele fez? Ele rebateu, né? Ele contra-argumentou todas as ofensivas de Satanás com a palavra. Então a palavra, né, ela é considerada essa espada, essa arma de guerra, né, contra as hostes do mal, né, contra esses pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça, contra essas investidas de Satanás, né? Às vezes o inimigo ele investe contra nós com ideias, investe contra nós, né, com alguns comentários que a gente ouve de algumas pessoas, isso nos entristece. São várias investidas de Satanás e como que nós estamos aprendendo agora, né, que essas investidas elas são rebatidas, né, pela palavra. Né? Se a gente sabe o que a palavra diz, quem a gente é,
a gente rebate todas as acusações, as afrontas, os medos, né? Tudo pela palavra, assim como Jesus nos ensinou lá no deserto. O que é que ele fez, né? Ele rebateu tudo aquilo, os convites, né? Aquilo que Satanás estava oferecendo a ele. O que é que ele rebateu? Ele rebateu tudo com a palavra. Okay. Inclusive, vocês podem olhar, né, ali na apostila de vocês, né, na página depois, no nosso slide posterior, tá lá, né, tá lá justamente, né, o pastor botou ali o capítulo 4, né, de Lucas, onde justamente fala, né, mostra, né, esse embate, né, de Jesus contra o inimigo, né. Se vocês olharem ali, o pastor não vai ler para nós não perder tempo, mas foi o que o pastor disse, né? Foi Jesus no monte, né? E as investidas de Satanás contra Jesus, e Jesus, né? Rebatendo todas essas investidas pelo quê? Pela palavra. Então Jesus se defendendo das investidas de Satanás pela palavra. Por isso que a palavra é uma espada, né? Paulo falou para Timóteo, né? Maneje bem essa espada, ou seja, maneje bem a palavra. Tenha conhecimento da palavra, porque quanto mais conhecer da palavra, né, menos enganados nós seremos. Quanto mais nós conhecer da palavra, mais santo nós seremos. Quanto mais nós conhecer da palavra, né, mais vitoriosos a gente entende? Mais seguro, né? Menos palavra, a gente fica mais inseguro, né? Menos segurança, porque a gente, na verdade, a palavra revela quem a gente é. Amém, queridos? É muito claro para nós, né, como pastores, né, analisar algumas pessoas, né, e a gente vê o quanto que a pessoa tem ou não de palavra, né? Isso dependendo aí das suas atitudes, das suas maneiras de lidar com determinadas situações, a gente vê qual é o nível de conhecimento, de estudo, né, e de fome que a pessoa tem pela palavra ou não, entende? É muito, muito claro isso, né? Então a palavra, ela nos fortalece, a palavra, ela nos deixa cheio de ânimo, né? Ela nos deixa protegidos, a palavra, ela nos diz quem nós somos, a palavra, ela nos guarda, né? Ela nos protege, amém? Então por isso nós estamos aí nesse tempo, né, como a gente falou no estudo dessa semana, sistematicamente estudando a palavra, sistematicamente, né, falando a palavra sistematicamente, né, lançando esses estudos para que a gente possa despertar em nós, né, esse coração, sabe, esse coração aí desejoso de conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, aí você lê depois ali Lucas, né, medite, lê Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 14. Vamos ver o que a gente tem em seguida. A palavra de Deus também, ela nos ajuda a orar, né? Ela nos ajuda a orar. Lá em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, o que acontece? E vos será feito, né? Lá, pedireis tudo o que quiserdes, significa literalmente, peçam como pessoas que têm o direito com autoridade, né? Agora, a nossa palavra criativa, a palavra criativa encontra-se em nossa boca. Então, assim, se nós estiver, né, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e como é que as palavras de Jesus vai estar em nós, né? Lendo. Como é que a palavra de Jesus vai estar em nós? Meditando. Como é que a palavra de Jesus vai estar em nós, né? Aí a gente tendo esse desejo, a gente, né, tendo essa busca constante, né, de leitura, né, e de meditação na palavra. Amém? Glória a Deus. E que a gente seja conhecedores, né? Conhecedores. Porque a palavra diz, né, aquilo que a gente é. Ela define a nossa identidade, ela arranca, né, as mentiras de Satanás, ela desnuda, né, todas as mentiras de Satanás a nosso respeito, né, e ela leva para um lugar de luz. Então, esse estudo, ele nos leva para um lugar de luz. Quem nós somos em Jesus? É o estudo da palavra. Amém? Glória a Deus. Quem nós somos em Jesus, né? Então, e essa palavra, como eu botei ali, agora a palavra criativa encontra-se em nossa boca.
Ou seja, nós, né, nós estamos estudando também outro estudo que nós estamos vendo, né, que a vida de Jesus é em nós, né, a vida, quando ele fala, né, Jesus está em nós, o Espírito habita em nós. O que é esse habitar em nós, né? Esse habitar em nós é nós entrarmos nesse lugar, né, de a nossa boca ser usada pelo Espírito, né, os nossos ouvidos ser usados pelo Espírito, os nossos olhos ser usados pelo Espírito, né, tudo que a gente tem, né, o nosso olfato, né, cheirar coisas do Espírito, tudo que nós temos ser usado pelo Espírito, né? Então esse é o cerne da questão, esse é o objetivo, né, do estudo da palavra, né? Nos tornar parecido cada vez mais com Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então a palavra de Deus nos ajuda a orar. Deixa o pastor ver se tem mais alguma referência bíblica na sequência, porque aqui eu não consigo ver, eu não consigo enxergar o meu anterior. Ela é poderosa em nós, então já é outra sessão, a gente vai deixar para fazer na aula número 5. Amém, queridos? Porque a gente tem esses 10 minutinhos, né? Já está quase estourando, para nós não fugir muito do nosso foco. Ok? Então hoje a gente viu o quê? Que a palavra de Deus, né? Vamos voltar lá. Ela é semente, ela é espada e ela nos ajuda a orar. Amém? A palavra de Deus é semente, é espada e nos ajuda a orar. Então ela limpa, ela nos mantém limpo, ela é luz e ela é comida. Agora ela é semente, ela é espada e ela nos ajuda a orar. Olha aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até daqui a pouquinho aí no nosso quinto estudo. Fiquem na paz.